De um lado, teólogos cristãos e judeus afirmam que os autores da Bíblia são, entre outros, Moisés, Salomão, Mateus, Lucas e o apóstolo Pedro, que em 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21, disse o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Um texto muito bonito, mas essa é uma visão conservadora das igrejas e dos religiosos. Afinal, o livro de Pedro faz parte da Bíblia. Já do outro lado, muitos estudiosos que praticam o chamado criticismo bíblico alegam que esses livros foram criados apenas por seres humanos comuns, em épocas diferentes, seguindo apenas uma tradição judaica oral de seus antepassados. Shmuel Goldin, um desses críticos, disse em um de seus livros que chegou à conclusão de que a Bíblia havia sido escrita por pessoas comuns, em diferentes épocas, simplesmente por motivos políticos para obter poder e influência sobre as demais pessoas. E agora, como resolvemos esse dilema? Quem está falando a verdade? Agora, finalmente, vamos revelar o segredo de quem escreveu a Bíblia. Vamos conhecer diferentes visões sobre o tema, quem foram seus escritores e como a primeira versão da Bíblia, como conhecemos hoje, foi publicada. Mas primeiro vamos entender por que a Bíblia tem esse nome. Será que sempre foi assim? A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa livro ou rolo. Originalmente era uma coleção de textos sagrados e escritos religiosos reunidos em um único volume. Mas o nome Bíblia, como conhecemos hoje, não foi adotado imediatamente. Inicialmente, cada livro da Bíblia circulava separadamente entre as comunidades. Foi somente com o passar do tempo e a necessidade de unificar os ensinamentos e as tradições que os diferentes textos foram compilados no que hoje conhecemos como Bíblia. Esse processo de compilação, canonização, não ocorreu de uma hora para outra. Levou séculos até que a Bíblia chegasse à forma que temos hoje. Durante esse tempo, muitos critérios foram utilizados para determinar quais livros seriam incluídos no cânon bíblico. Esses critérios incluíam a autenticidade dos textos, a autoridade dos autores e a consistência da mensagem com a fé e a doutrina já estabelecida. O Antigo Testamento, também conhecido como as Escrituras Hebraicas, é a primeira parte da Bíblia. Ele contém os textos sagrados do judaísmo e é compartilhado por judeus e cristãos, embora a ordem e o número dos livros possam variar entre diferentes tradições. Essa parte da Bíblia é composta por vários gêneros literários, incluindo um histórico, poético e profético. Ela é subdividida em 4 principais seções. Pentateuco ou Torá, composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que narram a criação do mundo, a história dos patriarcas e a escravidão no Egito, o Êxodo e as leis dadas a Moisés. Os livros históricos, que narram a história do povo de Israel, desde a sua entrada na Terra Prometida até o exílio e o retorno da Babilônia. Incluem livros como Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros poéticos e sapiências, que incluem obras de sabedoria, poesia e cânticos, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos e Jó. Profetas, divididos entre profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os 12 profetas menores, como Oséias, Joel, Amós, entre outros, que trazem mensagens de advertência, esperança e restauração para o povo de Israel e as nações vizinhas. Já o Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia, e centra-se na vida e ensinamentos de morte e ressurreição de Jesus Cristo, bem como no início da Igreja Cristã. E é composto por 27 livros e também é dividido em 4 seções principais. Os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João narram a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo, cada um oferecendo uma perspectiva única. Livros históricos, como Atos dos Apóstolos. Esse livro é um relato histórico do início da Igreja Cristã e a disseminação do Evangelho após a ascensão de Jesus. Las Epístolas, cartas escritas por líderes cristãos como Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas, a comunidade ou indivíduos, abordando questões teológicas, morais e práticas. E o Apocalipse, também conhecido como a Revelação. Esse livro profético descreve a visão simbólica do fim dos tempos e a vitória final de Deus. Depois de entendermos a divisão da Bíblia, vamos mergulhar nos livros que compõem essa obra monumental. Começando pela fundação de tudo, os livros dos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Exploraremos as visões dos críticos e dos fiéis sobre a origem e o significado desses textos, começando por esses livros que narram as origens do mundo, da humanidade e do povo de Israel. Os estudiosos modernos, baseando-se no método crítico histórico, sugerem que o livro de Gênesis, assim como outros primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos coletivamente como Pentateuco, não foi obra de um único autor.
como tradicionalmente atribuído a Moisés. Eles apontam para a hipótese documental, que sugere que o Gênesis foi composto por múltiplas fontes documentais ao longo de vários séculos, principalmente durante e após o exílio babilônico no século 6 a.C. Alguns chegam a dizer que a figura de Moisés não existiu, e que alguns líderes da época do cativeiro na Babilônia escreveram esses textos, inventando a figura de Moisés como um símbolo para dar esperança ao povo judeu, para suportar o sofrimento do cativeiro. Mas como esses acadêmicos chegaram a essa conclusão, que hoje dominam até alguns círculos teológicos no mundo? Para que os livros do Pentateuco seguissem na história, foram necessárias várias cópias para passar de geração em geração. Como na época não existia a prensa, esses papiros eram escritos à mão, com o escriba às vezes adaptando o nome de Deus, nome de cidade, rios, etc., para o entendimento dos leitores do momento. Então, às vezes, haviam diferenças entre os mesmos textos, em épocas diferentes. Isso levou a que o Pentateuco teve diferentes autores. O primeiro a pensar isso foi Jean Austin, médico particular de Luís XV, rei da França. Ele percebeu que no Gênesis Deus às vezes era chamado de Yahvé e outras vezes de Elohim. Mas a versão cristã contesta, dizendo que Moisés foi criado e educado no Egito. Por isso, revelou o nome de Deus que lhe tinha sido dito no primeiro capítulo. Mas depois de estar inserido novamente na cultura judaica, ele adotou costumes judaicos de não falar o nome de Deus a respeito, e sim usar outras formas para nomeá-lo, utilizando a palavra Elohim, normalmente traduzido como Senhor. Outra argumentação de que Moisés escreveu o livro de Gênesis, e não diversos autores do período do cativeiro babilônico, é que o hebraico utilizado em Gênesis tem muitas palavras de origem egípcia. Segundo o relato bíblico, Moisés foi criado na corte egípcia, o que sugere que ele teria tido uma educação privilegiada, incluindo o conhecimento do egípcio. Isso capacitaria a incorporar termos egípcios apropriados quando escrevendo sobre eventos e lugares relacionados ao Egito. Alguns estudiosos apontam para o uso de certas palavras e frases e expressões no Pentateuco que teriam origem no idioma egípcio ou refletem práticas culturais específicas do Egito. Esses elementos linguísticos seriam consistentes com a vida e experiência de Moisés no Egito. Além disso, o estilo narrativo e as estruturas legais presentes na Torá refletem conhecimento e convenções que seriam esperados por alguém com a educação e o background de Moisés. À medida que mergulhamos na fascinante história de Moisés e na origem do Pentateuco, torna-se evidente a riqueza e a complexidade por trás desses textos sagrados. Há tanto para explorar e discutir, desde a influência de egípcias no livro de Gênesis até as distintas maneiras como Deus é nomeado. No entanto, para garantir que possamos aprofundar cada aspecto com a atenção que merece, sem tornar esse vídeo excessivamente longo, decidimos focar hoje exclusivamente na figura de Moisés e na composição do Pentateuco. Isso não significa que não reconhecemos a importância dos outros livros da Bíblia, ou das questões sobre seus autores. Pelo contrário, cada livro tem sua própria história, seus desafios e belezas que merecem ser explorados. Reconhecendo isso e sabendo que vocês, nossos espectadores, valorizam informações detalhadas e precisas, planejamos abordar a autoria dos demais livros bíblicos em vídeos futuros. Isso nos permitirá dedicar o tempo necessário para tratar de cada um com cuidado e a profundidade que vocês esperam do nosso canal. Se esse é um conteúdo de que vocês têm interesse, por favor, deixe nos comentários. Sua opinião é muito importante para nos ajudar e guiar a produção dos próximos vídeos. Juntos poderemos continuar explorando as ricas camadas da história bíblica, ampliando nosso entendimento e apreciação desses textos que têm moldado culturas e fé ao longo dos séculos. Fiquem atentos para mais. Se houver um interesse expresso, mergulharemos nas histórias por trás dos autores dos outros livros da Bíblia. Até lá, continuaremos nossa jornada de aprendizado e descoberta juntos.